Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ter uma vibe meio Guigo Ajuda. Vocês lembram no começo do canal, quando tinha o Guigo Ajuda, que era um quadro onde as pessoas mandavam suas histórias aqui pro canal e eu lia elas e tentava ajudar as pessoas, né? Esse vídeo de hoje vai ter uma vibe meio Guigo Ajuda. Por quê? O Guigo Ajuda meio que deu uma parada, né? Mas eu falava assim, por que vocês acham que eu tenho condições de ajudar alguém, né? Eu falava sempre assim, mas quem é você pra ajudar alguém? Aí eu falava assim, eu sou apenas uma maricona velha de 43, acho que foi quando eu comecei o canal. 45 anos que já passou por várias coisas na vida e pode ajudar você também a passar pelas coisas da sua vida, né? Então, aí eu fazia o Guigo Ajuda, eu contava, as pessoas mandavam histórias normalmente relacionadas a relacionamentos, né? Coisas de relacionamento. E aí eu lia as histórias e dava a minha opinião. E sempre dizia assim, né? A gente tem que continuar a discussão, então, nos comentários, porque eu não tenho todas as respostas, mas o intuito é a gente fazer aqui uma maneira de conversar sobre esses assuntos e as pessoas se ajudarem, tanto nos comentários, quanto com a minha opinião e também com a opinião das pessoas nos comentários. Então, eu vou rodar a vinheta, depois eu vou vir aqui com essa história, com a história de hoje, desse Guigo Ajuda meio improvisado. Essa semana, então, eu recebi um comentário muito interessante de um vídeo, antiguinho até, que eu fiz, que era sobre um menino que me mandou uma mensagem no Guigo Ajuda, dizendo que ele queria muito ser passivo, mas ele tinha dificuldades em ser passivo. E aí, eu li essa história e a gente debateu aqui o assunto, né? E aí entrou um comentário essa semana que me chamou muito a atenção e eu até fiquei meio triste, sabe, com esse comentário. E esse comentário me despertou bastante empatia, sabe? Eu fiquei realmente preocupado com essa pessoa. E aí eu pensei, ó, eu preciso responder esse comentário. E por que não então responder esse comentário em forma de vídeo? Né? Então eu vou ler aqui o comentário desse menino e ele fala sobre uma coisa que tem tudo a ver com ser passivo, né? Que é a preparação antes, né? Que é a famosa chuca, né? Que é fazer a chuca. Então ele disse nesse vídeo, nesse comentário, que um dos problemas dele em ser passivo é a questão de fazer a chuca. Eu vou ler aqui o comentário dele e eu vou ir dando ao longo dessa leitura, eu vou dizendo alguns pontos relacionados à chuca com dicas, né, de como fazer e o que fazer e nesse caso, né? Então bora lá, eu vou ler aqui o comentário dele, ó. Antes de ser passivo com meu parceiro, deixa eu pegar esse aqui, botar mais perto aqui. Antes de ser passivo com meu parceiro, eu sofro muito com essa paranoia de passar cheque. Tanto que antes de ficar com o cara, passo o dia todo comendo só fruta e demoro quase uma hora no banho fazendo a chuca. E o nervoso é tão grande, ele não dá ponto pra eu parar. Ó, então aqui, ó, várias coisas, né? Então, antes de ser passivo, ele já sofre com a paranoia. Então, assim, ele já sofre com a paranoia de passar cheque, né? Então, assim, o cheque, né? Ele é uma coisa natural, né? Que faz parte do ato. Então, assim, para muitos ativos, como ele mesmo falou aqui no decorrer desse comentário, para muitos ativos é uma coisa natural que faz parte, né? E eles estão acostumados, né? A maioria dos ativos estão acostumados com acidentes que acontecem, né? Então a gente, normalmente, ó, se acontecer um acidente, né? Para tudo, né? Ou não, dependendo, né, das pessoas. Tem gente que, né, consegue seguir, né, o ato e não se importa, né? Às vezes é um acidente tão pequeno, né? Tão irrelevante que não vale a pena parar tudo, né? Para muitos ativos e para muitos passivos, não é uma coisa que faz parte, né? E não, por dependendo das proporções desse acidente, transcorre o restante normalmente como se nada tivesse acontecido. Claro que se for um acidente com uma extensão um pouco mais grave, acho que vale a pena parar, né? No caso do passivo, ele de repente pode ir lá, né, dar uma retocada, né, de acordo com o método que ele escolheu, né, para fazer a chuca dele, que
gente vai falar mais pra frente sobre alguns métodos que podem, quais são os melhores, quais são os piores. Não existe isso de qual que é o melhor, qual que é o pior, porque sempre vai ser de acordo com a preferência do usuário, né? Então ele pode retocar, né? E o ativo pode ir pro banho, se limpar, enfim, né? Então, primeira coisa a se pensar é que acidentes são normais, né? Eles podem acontecer. No caso eu acho que essa questão aqui desse menino, desse rapaz, me chamou a atenção porque causa sofrimento para ele, né? A paranoia dele começa antes do ato em si, né? E isso causa uma certa. Isso eu acho que pode trazer vários problemas pro passivo. Primeiro, a questão de não relaxar, de estar sempre preocupado que, eu vou passar cheque, eu vou causar um acidente, vai. E nisso, a cabeça do passivo está tão preocupada com isso que às vezes ele é incapaz de se entregar para a relação e sentir prazer, né? E esse não se entregar para a relação e não sentir prazer pode deixar ele tenso a ponto de se machucar, né? Não relaxar e se machucar. E ao relaxar, ele vai estar sempre o tempo todo perguntando: "E aí, tá tudo certo com a minha chuca? Ah, e aí, como é que tá? E aí, a chuca, tá tudo certo?" E ele tá tão preocupado com isso que a relação se torna, então, uma coisa não orgânica, uma coisa que é uma fonte de preocupação, né? E talvez até pode, daqui a pouco, tá atrapalhando ali a performance do próprio ativo que tá tentando se concentrar ali e não tá conseguindo, né? Então, pensar que faz parte, né? E pensar que que se acontecer alguma coisa, ok, né? Segue ou não, enfim. Quanto à dieta, né? Eu conheço muitos passivos que quando eles vão fazer uma relação, eles passam o dia inteiro sem comer. Passam o dia inteiro sem comer, né? Isso também pode trazer problemas, sei lá, problemas de nutricionais até, né? Vai que na hora lá do rally rola, baixa a pressão da pessoa, né? Dá uma hipoglicemia na pessoa, cai os níveis de açúcar da pessoa, a pessoa desmaia, porque ela passou o dia inteiro, né, sem comer. Então isso é uma questão muito de saúde. E a pessoa tem que estar consciente disso, que não é saudável passar o dia inteiro sem comer. A pessoa vai ter um encontro à noite e ela vai passar o dia inteiro sem comer. Isso não existe. No caso dele, ele come só fruta. Né? Ele come só fruta. Então ele já. Ok, ele está se alimentando, está se hidratando, né? De certa forma, não é tão extremo quanto uma pessoa que passa o dia inteiro sem comer, né? Mas eu acho que o mais, com relação à dieta, eu acho que o mais legal é descobrir uma maneira de regularizar o intestino, né? Isso é uma coisa que tem que ser feita diariamente e não só na questão do dia em si. Por exemplo, se ele vai ter uma relação à noite e ele tem uma alimentação regulada, um intestino que funciona direitinho, ele não precisa se preocupar com isso, porque o processo de fazer a chuca vai ser mais rápido. Por exemplo, ele disse que ele passa 1 hora, às vezes, no banho fazendo a chuca, né? Isso não é saudável. Isso não é saudável. Então, por exemplo, se ele tem um intestino bem regulado, sabe, ou seja, se ele tem um intestino bem regulado que funciona normalmente, né? O que é um intestino que funciona? Não é um intestino que vai ao banheiro toda hora, não é aquele intestino que está sempre solto, né? Que não tem esses problemas às vezes, de inchaço, de desconforto, de cólicas, né? Se ele tem um funcionamento bom do intestino, ele vai ali, faz a chuca umas 2 vezes e pronto, tudo que tinha ali, né, tá consistente, tá enxuto, tá funcionando. Então ele não vai perder tanto tempo no banho fazendo a chuca, porque ele vai de repente fazer 1 ou 2 vezes, ou 3, pronto, tá certinho, tá, né, já tirou ali tudo que tem ali e já vai estar pronto para fazer a relação. Agora, essa questão de ficar horas e horas no banheiro fazendo a chuca é ruim, porque a quantidade de água que vai entrar lá não é uma quantidade de água absurda, não pode ser. Ela não pode ir muito nas profundezas. Ela tem que ficar mais ali sabe, no início da coisa. Quanto mais para cima ela for, mais irritação ela vai causar e aí, consequentemente, pode dar tudo errado. Pode, né, desarranjar tudo que tem ali.
Então não é a quantidade, né, de água que tem, quanto mais a água for lá para cima, mais vai irritar e talvez provavelmente mais chances de acontecer um acidente depois pode vir a acontecer. Ou seja, essa questão também pode ficar água lá dentro, depois pode até causar um constrangimento, ou não, né? Que o constrangimento depende muito das pessoas envolvidas, mas pode vir depois a ter um jato lá, que ficou lá dentro, pode vir depois a sair durante a relação, né? E ele segue dizendo, é tão grande, né? O nervoso é tão grande que na hora dá uma dor de barriga, né? De tanto fazer a chuca. E ainda na hora eu fico com medo, né? Então, assim, ó, o nervosismo dele que é tão grande, a paranoia dele é tão grande, que a própria ansiedade dele já causa dor de barriga. Então imagina, né? Ele já tá ansioso, já vai fazer a chuca, e já dá a ansiedade dele, o medo de passar um cheque. É tão grande que daqui a pouco ele realmente vai ter uma dor de barriga, literalmente. Vai ter um desarranjo intestinal. Então a chuca dele foi pras cucuia. Ou seja, literalmente pras cucuia. Então, assim, nesse caso, eu acho que de repente até dá pra ver as fontes de onde vem essa ansiedade que ele sente, né? Da onde vem todo esse nervosismo. De repente pode ter outras fontes por trás, indicando ali essa questão do, sei lá, um estresse, uma ansiedade, alguma coisa relacionada a isso. De repente vale até consultar daqui a pouco um médico, né, ir no psiquiatra, para ver se essas crises de ansiedade dele também não são coisas que aparecem em outras situações. Acho que vale investigar, sabe, se não tem um transtorno de ansiedade por trás disso, né? Ou seja, a qualidade de vida dele tá aqui, né, em jogo, né? A qualidade de vida tá em jogo. Por quê? Porque ter relações é uma coisa que faz parte da vida do ser humano, é uma coisa importante para nossa saúde mental, é importante para a gente se sentir bem, né? E aí, como isso está interligado, é um problema do passivo, né? É o problema do passivo, assim como o ativo tem a questão da performance, tem a questão de estar ali, né? Comparecendo, o passivo também sofre, né? Também tem esses problemas. Nesses casos assim de não ter esse controle, de passar tanto medo assim, de repente dá para lançar mão aqui de algumas medicações, né? Por exemplo, tem uma medicação que as pessoas usam quando elas estão com desarranjo intestinal, né? Quando elas estão com para aprender, né? Tem uma medicação, se eu não me engano, o nome é Imosec, né? Algumas pessoas podem tomar antes, né? Se o teu desconforto é tão grande, ou se o teu medo é tão grande, de repente dá para usar essa medicação, né? É uma medicação chamada eu não sei o nome genérico, mas o nome comercial, acredito que existem outras também, mas a Imosec é uma das mais famosas que segura, né? Segura ali ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma ação de prolongação do movimento intestinal, ou seja, vai ficar muito mais lento, né, o processo, né, de mobilidade ali do intestino. Então isso pode ajudar, de repente, essa pessoa que tem tanta paranoia com relação a isso, toma essa medicação, vai segurar ali e a pessoa vai estar, talvez, mais apta a performar de maneira mais tranquila. Tem que tomar cuidado depois, porque como ele segura, o efeito talvez vai durar até a próxima vez que a pessoa for ir ao banheiro. Quando a pessoa for ir ao banheiro, então ela não pode de repente forçar, porque vai estar tudo parado ali, né? Vai ter que deixar o sistema voltar naturalmente. Né? Se você forçar, quando você for ao banheiro, se for forçar, querer tirar ali, né, o negócio que ainda não está naturalmente pronto para sair, você pode se machucar e você pode daqui a pouco ter fissuras, essas coisas, né, hemorroida. Então tem que tomar muito cuidado se você lança a mão dessa medicação. Pessoas que têm intolerância à lactose também podem tomar aquela medicação chamada lactase, né, que também segura questões esse Imosec também algumas pessoas fazem uso dele para quem tem intolerância à lactose também, né? Toma sorvete, por exemplo, e já dá aquele desarranjo, a pessoa também pode lançar a mão dessa medicação, né? Mas tomando muito cuidado, né? Porque a automedicação, aquela coisa toda, né?
Enfim, eu acho que seria uma medida um pouco mais drástica, talvez mais pontual, né? Mas que talvez valha a pena para a pessoa daqui a pouco parar de sair desse sofrimento, né? E poder aproveitar também uma situação em que ela tá ali, né, sofrendo esse tipo de coisa. Seguindo aqui então o comentário dele, ele diz que na hora, né, de fazer o ato, ele fica com medo, mas sempre fica de boas com o boy e é só paranoia mesmo, né, e não acontece nada. Meu sofrimento de ser passivo é só esse medo e essa paranoia. Então, resumidamente, né, nesse medo que ele tem, o que ele precisa fazer? Ele precisa entender o funcionamento, né, do corpo dele. Ele precisa saber quais são os alimentos que causam, né, essa motilidade mais acelerada, né, meio que incapaz de ser controlada. Então ele tem que investir em alimentos que regularizem, né, o intestino para fazer com que a chuca fique mais rápida, mais prática e mais eficaz, para que ele não perca tanto tempo assim na hora de fazer a chuca, que pode causar depois mais problemas que ele não está querendo ter, né? Então, assim, regularizar o intestino, descobrir as intolerâncias que ele tem, né? De repente ele tem alguma intolerância alimentar que não está fazendo, né? Que não está secando, sabe, esse conteúdo que tem ali dentro, sabe? Porque tem que ser um conteúdo consistente, né? Consistente, né? E durinho, né? Ou seja, tem que sair uma coisa só, não pode sair uma pasta, né? Aí alimentos que vão então ser funcionais, como por exemplo granola que tem fonte de fibras, né? Aí tem a pessoa de repente pode até fazer uso de aquelas fibras solúveis que a gente compra o sachêzinho e bota no suco, na água. Né? Ele vai ter que achar maneiras de fazer esse intestino regularizado, né? Para poder facilitar a chuca dele e otimizar esse tempo, porque quanto mais água for lá para dentro, mais irritado pode ficar, né? Questão da ansiedade também, ele precisa ver por que ele sente tanta ansiedade, né? Investigar as causas dessa ansiedade. Talvez fazer algum tratamento para ansiedade, né? Se isso está daqui a pouco interferindo na vida dele, né? Se muitas vezes ele deixou de ter uma relação por causa do medo disso, assim, investigar talvez as causas dessa ansiedade, lança a mão dessas medicações que eu falei, que eu acho que tem que ser um uso esporádico, né? Não pode ser algo constante, porque pode causar problemas, né? Toda medicação tem os seus prós e contras, os seus efeitos colaterais. Conversar sempre com o parceiro né, e tentar não ter essa paranoia de ficar nessa paranoia realmente, né? E se acontecer, aconteceu. Não tem, né? Não dá pra fazer drama com isso, faz parte. Todo mundo sabe que faz parte, que é um acidente que pode acontecer, uma vez ou outra vai acontecer. Tanto no caso do ativo quanto no caso do passivo. Tem que saber que, né, tá correndo esse risco. Então, o vídeo de hoje foi esse, né? Então eu espero que essa pessoa veja esse vídeo chegue até ele e a outras pessoas também que possam estar passando por esse problema aí, que é na hora de fazer a preparação para se ter uma relação. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem questões como essa, questões de relacionamento, relacionamento tóxico, traição, ah, baixa autoestima, sabe? Se você está sofrendo aí por alguma maneira, né? Lembrando mais uma vez, acho que o meu slogan era: eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não sou porcaria nenhuma, né? Mas eu só sou uma maricona velha de 45 anos que já passou por muita coisa nessa vida e pode talvez então te ajudar aqui com as dicas, lembrando que eu não sou dono da verdade. Eu sou apenas que um mensageiro. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado. Se você já é inscrito, deixe seu like e deixe seu comentário. Se você ainda não é a primeira vez de você aqui no canal, se inscreva. Aqui no canal eu falo de relacionamento, eu falo de saúde, física, psicológica, moda, é de tudo, de tudo um pouco. Tudo voltado para o público LGBTQIAPN+. Mas se você também não é LGBT, quer se informar, fica aqui com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!